A importância do homem na família. Olá, meus amigos inscritos do canal, aqui é o Marcelo e esse é o canal Você e Deus, agora com mais um vídeo a respeito de casamento e família. E o assunto que eu quero tratar com você hoje é a importância do homem na família, tá? Ou seja, o papel do homem dentro do seu lar, tá? Trocando o título aí, tá? Então, para isso eu quero que você anote aí e leia posteriormente Efésios capítulo 5, versículos 25 a 31 e também a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, tá? Serão nossos textos base para podermos ministrar sobre este assunto. Também 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 33, onde o apóstolo Paulo, falando sobre a estabilidade da família, no versículo 33 ele fala o seguinte: mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar sua esposa, tá? Então, aqui vamos construir nosso estudo de hoje, tá? Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar a sua esposa, tá? Então o apóstolo Paulo aqui nesse texto ele está falando, o contexto dele é sobre família, é sobre a estabilidade do casamento, da família. E ele comenta ali que se a pessoa escolhesse ficar solteira, seria muito melhor, porque a pessoa teria muito mais tempo para se dedicar a Deus. Mas nem todos têm esse chamado, né? Essa vocação para ser solteiro. Então, antes de viver abrasado, né, viver com desejo, então que se case, constitua uma família para não cair em pecado, tá? Mas ele fala também que a pessoa casada, ela tem também, além de Deus, ela tem outras prioridades também, que é as suas responsabilidades com a sua família, no seu casamento, com seus filhos e tal. Então isso acaba, não que atrapalhando, mas acaba também tirando um pouco do tempo que o homem teria para se dedicar mais a Deus, tá? Mas voltando ao nosso assunto, então a importância do homem na família. A experiência prática ensina que em qualquer instituição, grupo ou setor da sociedade, devem existir papéis ou funções previamente estabelecidas, tá? Então a experiência nos mostra que precisa haver funções, né? Onde tiver mais de 2 pessoas, uma organização, uma entidade, precisa haver funções ali, papéis que precisam ser desenvolvidos para que aquilo aconteça, tá? Se cada um fizer sua parte bem feita e exercer suas funções, buscando sempre fazer o melhor, o coletivo é que sai beneficiado, tá? Então, quando cada um faz a sua parte, o todo, a unidade, o inteiro, né, o corpo todo sai beneficiado, sai abençoado. Da mesma maneira acontece dentro do lar, tá? Então, como a família é a base da sociedade, a célula mãe da sociedade, é ali que todos os princípios que geram uma sociedade organizada e justa se desenvolvem, tá? Então, por quê? Porque existem papéis ali a serem desenvolvidos, papéis a serem cumpridos ali dentro do casamento da família. O homem que busca cumprir as orientações divinas consegue construir um lar abençoado e estruturado, tá? Então, o segredo do homem o que é? É buscar cumprir as orientações divinas para dentro da sua família, né? Resultando assim numa família abençoada e um lar estruturado, né? Tem um outro vídeo que eu fiz antes desse, que eu falei sobre a estrutura da família, né? O que causa a desestrutura familiar e como buscar uma estrutura familiar. Então nós estamos vendo aqui uma continuidade daquele assunto, agora mais detalhadamente. Então qual é que é o papel do homem dentro do lar? De maneira geral podemos dizer que o homem é mais lógico e racional, tá? Então precisamos entender qual é a maneira que o homem enxerga as coisas ao seu redor, tá? Ele enxerga de uma maneira lógica e racional, e muito mais do que a mulher nesse sentido. A mulher é mais emocional. Não que a mulher não tenha essa visão lógica e racional, mas a mulher foi criada por Deus como um ser mais emocional, tá? Mais perceptiva, mais sensitiva, tá? Então, seus propósitos dentro do lar é de proteger, prover e liderar.
Então a maneira que o homem demonstra amor pela sua esposa, pela sua família, não é todo momento dizendo, ai, amada, minha queridinha, amorzinho, florzinha, não. A maneira que o homem demonstra é protegendo, providenciando os recursos materiais, né? E liderando a sua família. Essa é a maneira que o homem demonstra amor. Foi assim que Deus o criou, tá? Dessa maneira, um ser mais lógico e racional. Lá no Éden, em Gênesis 2,15, Deus o capacitou para cuidar, lavrar e proteger o jardim. Todas as regras lhe foram dadas por Deus. Por isso, após a queda, Deus não cobrou da mulher tais responsabilidades, mas sim do homem. Então, se você lembrar lá de Gênesis, no início, quando Deus criou o homem e criou a mulher, né, as regras para a administração do jardim do Éden foram dadas ao homem antes da criação da mulher. E quando os dois pecaram em Gênesis 3, Deus não cobrou da mulher, mas cobrou do homem as suas responsabilidades. Era a responsabilidade do homem, tá? Certas questões ali. E aí então ele não cobrou da mulher, ele cobrou do homem. A mulher foi cobrada outras questões, tá? Sendo assim, como o homem deve agir então no lar? Agora nós vamos entrar na questão, tá? Como é que o homem deve agir no seu lar, então, baseado em tudo que eu falei até agora? O homem deve ser o líder do lar, tá? Então o homem foi criado por Deus para ser o líder. E essa liderança ela deve ser baseada no amor, tá? Efésios 5:28 diz assim, ó: da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo, tá? Essa liderança também ela deve ser caracterizada por serviço, tá? A liderança do homem, ele é um líder servo. Olha o que diz Mateus 20:28. Pois nem mesmo o Filho do Homem, aqui se referindo a Jesus, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, da mesma forma que Jesus, como Deus, ele veio para servir e não ser servido, quanto mais nós homens, né, que ainda somos seres mortais e tal, nós devemos então servir a nossa família, né? A maneira de liderar é servindo a sua família. Efésios 5:23 também nos mostra que o homem é o cabeça da mulher, né? Dentro do casamento é o cabeça, seria aquele que tem a função de administração, né? A função de liderança, de autoridade. Então, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Jesus é o salvador de seu corpo, a igreja. Então, o homem tem a responsabilidade de cuidar da sua família, né, de proteger a sua família, de direcionar a sua família, de pensar pela sua família. O homem também ele é um profeta, tá, dentro da sua casa. Ele tem a responsabilidade do profeta, tá? Deuteronômio 6, versículo 6 a 9 diz assim, ó: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, qual era a função de um profeta? O profeta anunciava às pessoas, né, a vontade, a mensagem de Deus. Então, a função do profeta, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, é de anunciar a mensagem de Deus, a palavra de Deus às pessoas. Então, o homem, o marido ou o pai, ele tem a responsabilidade de anunciar à sua casa, à sua família, a mensagem, a palavra de Deus, tá? É a responsabilidade do homem. Também no mesmo texto, e também depois em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20, nós temos ali o ministério da reconciliação, tá? Que foi dado a todos os cristãos, né? Que é evangelizar, que é anunciar o evangelho, que é aproximar o pecador de Deus. Essa é a função principal do sacerdote. Então o homem também tem a responsabilidade de ser o sacerdote da sua casa, de aproximar a sua família de Deus. É a função do homem, tá? Exemplo, tá? É a função do homem incentivar e motivar a sua família a ir ao culto, a participar das atividades, EBD, estudo bíblico, tudo que tiver, pequenos grupos referente
a palavra de Deus, referente à adoração a Deus, é função do homem incentivar, motivar e servir de modelo, de exemplo para a sua família, tá? Os seus filhos em especial. Uma outra coisa também que a Bíblia nos mostra é que o homem ele deve ter uma participação muito próxima no cotidiano da sua família, tá? A participação na rotina familiar é imprescindível para o homem, é indispensável, tá? Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7 diz: da mesma forma, vocês maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois, ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta para que nada atrapalhe suas orações. Tá? Então, qual é que são as lições que nós temos aqui? O marido deve participar de tudo que ocorre na família, não deve estar alheio, tá? A gente vê maridos que chegam em casa, estou cansado, não me traz problema, mulher, e coisa e tal. Não, o homem tem que ser participativo tanto nas alegrias quanto nas tristezas do seu lar, tá? Deve dividir com sua esposa as responsabilidades da casa e ajudá-la na educação dos filhos. Então, o ensino e a disciplina, a educação, a disciplina, o ensino e a disciplina, são tarefas do homem também, tá? São tarefas do homem, está sob a responsabilidade do homem, o ensino e a disciplina dentro do seu lar, tá? Com relação aos filhos. Deve separar tempo para estar com sua família. A esposa e os filhos devem ser prioridade. Até mesmo eu como pastor, né, volta e meia em algum curso que a gente faz, alguma ministração que a gente participa para os pastores, ali é muito enfatizado. Todo e qualquer curso para pastor, ele é enfatizado muito. O pastor dá ênfase à sua família, tá? O ministério pastoral é importante? É uma função importante, pastor, sim, mas muito mais a família, porque tem um pensamento que família forte, igreja forte. Então, se o pastor estiver bem com a sua família, né, com certeza as atividades da igreja estarão indo bem também. Por quê? Porque ele está bem guarnecido na sua retaguarda, que é a sua família, tá? Outra coisa que a Bíblia também ensina, também está em 1 Pedro 3,7 ali, que você pode ler depois novamente, é a proteção da sua casa, tá? Então o homem também é o protetor da sua família, né? Em especial da sua esposa. Então ele deve tratar a esposa com honra, como o vaso mais fraco. Não significa que qualquer outra coisa, tá? A não ser a questão física. Então a mulher tem certos trabalhos dentro de casa que ela não consegue fazer por causa ela não foi feita para aquilo. A estrutura humana do homem, a estrutura óssea e muscular do homem foi feita para serviço pesado, tá? No tempo de Pedro, as mulheres dependiam da proteção dos homens para que não sofressem algum tipo de ataque, abuso ou dificuldade financeira, tá? Então, apesar de elas terem conquistado mais espaço na sociedade atual, elas ainda são vítimas da violência, do abuso familiar, de assédios e outros crimes, tá? Então, uma das funções do homem dentro da família é proteger a sua esposa, é defender a honra da sua esposa, ajudá-la nas tarefas mais pesadas, mais difíceis, tá? Deve tratá-la com todo respeito, consideração e ser sensível às necessidades dela. Então o homem, por natureza, né, ele tem a tendência de ser meio bruto, meio rude nas palavras e nas atitudes para com a mulher, tá? Mas quando a Bíblia diz que o homem deve amar, ele deve justamente olhar aqui, 1 Pedro 3,7 fala sobre isso, que o homem deve ter uma sensibilidade, uma percepção em entender que a mulher também emocionalmente, sentimentalmente, ela não que ela seja mais frágil, mas ela é muito fácil de ofendê-la, né? Porque o homem é mais bruto, o homem ele tem uma dificuldade muito grande de achar palavras carinhosas, né, de falar certas coisas de uma maneira que a pessoa receba e não se ofenda, tá? Então ele deve tratá-la com respeito, consideração e buscar ser sensível às necessidades, procurar entender o que realmente a mulher está querendo, está precisando da parte dele. Deve dar-lhe também atenção
e corresponder afetivamente a ela, tá? Tratando-a com carinho e gentileza, elogiá-la, né? Alguns exemplos aqui: pela vestimenta, pelo perfume ou algo especial. Não precisa ficar toda hora dizendo, ai meu Deus, isso e aquilo, né? Todo dengoso, mas de vez em quando é interessante dar uma elogiada na mulher, porque isso ajuda ela. Dessa forma ela se sentirá mais valorizada e amada. Então o homem não precisa muito receber esses elogios, mas a mulher ela tem essa necessidade, tá? Como mulher, né? Ela tem essa percepção, esse sentimento de receber elogio. É necessário isso aí, tá? Também a Bíblia ensina que o homem deve ser o provedor de sua casa, tá? Então, trazer o sustento, a provisão para casa é a responsabilidade e obrigação do homem, uma função do homem, tá? Ali, Efésios 5:29 diz, ó: ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele como Cristo cuida da igreja, tá? Então, a função do homem é cuidar da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, no sentido material e na provisão nutricional e na moradia, vestimenta, tudo, tá? Então é função do homem, biblicamente, isso. Então o homem deve desempenhar bem o seu papel e colocar à disposição da sua esposa o que for preciso para a edificação da família, tá? Ou seja, buscar os recursos para que a família tenha todo o necessário para não passar dificuldade, tá? É a responsabilidade do homem. É necessário que evite sobrecarregá-la com todo o trabalho doméstico. Então ajudar em casa é muito importante, tá? Ajudar em casa é muito importante. É sua a responsabilidade de sustentar o lar financeira e materialmente. O homem. Nos dias que vivemos, nada impede a esposa como ajudadora de trabalhar para dar um pouco mais de conforto à família. Então, nos tempos do Novo Testamento, o homem trabalhava fora e a mulher ficava em casa. Hoje nós tivemos uma diferenciação no contexto cultural, que hoje a mulher também trabalha fora, tá? Então como é que funciona essa dinâmica para a gente não deixar de ser bíblico, tá? Se há necessidade financeira e material dos dois trabalharem fora, então se divide a carga os dois trabalham fora, né? E também os dois ajudam em casa. Muitas vezes, como pastor, que a gente vê é que a mulher às vezes se escora em cima do esposo e fica só na dela, sabendo que ela poderia ajudar de outra maneira, né? Trabalhando também fora para ajudar, mas ela fica esperando que ele se mate no trabalho para ele trazer para dentro de casa as coisas. Não é assim que funciona, tá? A gente está sendo antibíblico também nesse sentido. Por quê? Porque a mulher foi criada como ajudadora, aquela que complementa o homem, tá? A palavra adjutora é aquela que complementa o homem. Então ela é aquela que anda junto, lado a lado, tá? Então se for necessário trabalhar para complementar a renda familiar, né? Ou então se vocês têm um projeto juntos, um plano juntos, para alcançarem algum objetivo, comprarem um carro, um exemplo, né? Como, mudarem todos os móveis dentro de casa, reformarem a casa, que é necessário que os dois estejam trabalhando e os dois estejam administrando financeiramente os gastos, para poder guardar um dinheirinho, para poder investir, fazer aquele investimento a mais para adquirir aquele bem. Então se faz necessário que os dois trabalhem, tá? E aí com as crianças se acha uma outra maneira de que alguém cuide das crianças, ou vá para uma escolinha, para uma creche, tá? Aí é do casal sentar e conversar. Mas é importante entender, e homens também, né? Estou falando de mulheres, mas tem homens também que às vezes se escoram na mulher, né? E fazem a mulher se matar trabalhando, e ele fica no bem bom, curtindo a vida adoidada, como diz o filme, né? Ali deixando a mulher se matar. Não é assim que funciona. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma participação mútua dos dois, tá? Nem ela ficar escorada e deixar só ele trabalhar fora, senão não vão nunca prosperar, crescer, avançar. E nem ele também deixar a mulher trabalhar fora somente e não participar financeiramente dentro de casa. Então tem que haver essa reciprocidade, né? Essa união do casal, para que eles possam crescer e avançar na sua vida material, financeira e em todos os sentidos, tá? Então, nos dias em que vivemos, nada impede a esposa como ajudadora de trabalhar para dar um pouco mais de conforto à família. A frase já diz, né? Então, se há necessidade dos dois trabalharem para poder dar conforto para a família, então se vai os dois trabalharem,
né, para poder dar esse conforto. Mas claro que se, por exemplo, o marido tem um bom trabalho, ganha bem e que a mulher não tem essa necessidade de trabalhar fora, e ela vai ficar somente como administradora do seu lar, então que ela faça bem a administração, né, a economia doméstica é função da mulher também. Provérbios 31 lá, mulher virtuosa, tá? Então, Provérbio 31 lá fala sobre a mulher virtuosa. Então, ela se levanta bem cedo, ela cuida da alimentação da sua família, ela cuida da casa, ela cuida da vestimenta, ela faz de tudo para que sobre dinheiro, né, para que o dinheiro possa render. Então, também não deixa de ser uma ajuda, mas é a economia doméstica, então, é a função da mulher nesse sentido, tá? De economizar para que tenha os recursos dentro do seu lar, tá? Mas esse aqui é sobre os homens. Vai ter um outro momento que eu vou fazer um vídeo sobre as mulheres também, tá certo? Então, amados, que esta palavra tenha abençoado vocês, que este estudo tenha abençoado você, meu irmão, você que é pai, você que é marido, tá? Você que é esposo. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam vê-lo, possa chegar a mais pessoas. Deixar o seu like, que é muito importante, porque daí o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo interessante, que as pessoas estão gostando, que as pessoas precisam ver, então ele vai passar adiante esses vídeos, tá? E também não deixe de se inscrever no canal, que também nos ajuda bastante, porque quanto mais inscritos, mais o YouTube vai nos dando recursos, tá? Nos vídeos também, para a gente poder fazer cada vez mais e melhor conteúdo para que você possa ser abençoado, tá? Além de espalhar a palavra de Deus. Então que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, tchau!